Na verdade, Allah defenderá os crentes. Certamente Allah não ama a nenhum traidor ingrato. Permissão de retaliar é dada àqueles que são combatidos, porque eles foram injustiçados. E, certamente, Allah tem todo o poder para lhes dar vitória. Esses são aqueles que foram expulsos de suas casas injustamente, só porque disseram, Nosso Senhor é Allah. E, se Allah não repelisse as agressões das pessoas umas pelas outras, realmente teriam sido destruídos mosteiros, igrejas, sinagogas e masjids, em que o nome de Allah é abundantemente mencionado, e realmente Allah ajudará quem o ajuda, se esforça pela sua causa. Certamente Allah é forte, todo-poderoso. Nós ajudamos aqueles que, quando lhes damos autoridade na terra, são constantes no salah, na oração, dão o zakah, a caridade, ordenam o bem e proíbem o mal. E para Allah é o desfecho de todos os assuntos. E se te rejeitam os teus inimigos, ó Muhammad, então antes deles, os povos de Nuh, de Ad, de Samud, já rejeitaram os seus profetas. E o povo de Ibrahim e o povo de Lut também os rejeitaram. E os habitantes de Madian e Musa foi rejeitado. Então concedi um prazo aos descrentes. Depois agarrei-os. Então imagina como foi minha punição. Mas quantas cidades que destruímos enquanto eram injustas, ficando caídas, arruinadas sobre seus tetos, e quantos poços e altos palácios estão abandonados. Acaso não viajaram pela terra para que tivessem corações com os quais compreendessem, ou ouvidos com os quais ouvissem? Mas certamente não são os olhos que estão cegos, porém cegos são os corações que estão nos peitos, e pedem-te que apresses o castigo, mas Allah nunca falta a sua promessa, e certamente um dia perante teu Senhor é como 1000 anos dos que contais neste mundo. E a quantas cidades que concedi adiamento enquanto eram injustas, depois agarrei-os, e para mim é o retorno final de todos, diz ó Muhammad. Ó gente, eu sou para vós apenas um claro admoestador. Então aqueles que creem e praticam atos virtuosos terão perdão e nobre provisão, mas aqueles que se empenham contra nossos sinais, evidências, tentando derrotar o profeta, esses serão habitantes do inferno. E não enviamos antes de ti mensageiro algum e nem profeta, sem que quando recitasse as revelações, o Shaitan lançasse dúvidas nas pessoas acerca da sua recitação. Mas Allah anula o que o Shaitan lança. Depois Allah estabelece firmemente, fazendo prevalecer seus versículos. E Allah é sábio, prudente, para com isso ele fazer do que o Shaitan lança uma tentação àqueles em cujos corações há uma doença dúvida e cujos corações estão endurecidos, e certamente os injustos estão em profunda oposição. E para que aqueles a quem foi dada a sabedoria saibam que isso, Al-Quran, é a verdade de teu Senhor, para que creiam nisso e submetam humildemente seus corações a ele. E certamente Allah é o guia dos crentes para o caminho reto, e os descrentes não deixarão de estar em dúvida acerca disso, até que lhes chegue a hora inesperadamente, ou lhes chegue o castigo de um dia estéril. O reinado nesse dia pertencerá somente a Allah, que julgará entre eles. Então aqueles que creram e praticaram atos virtuosos estarão em jardins da delícia, e aqueles que descreram e rejeitaram nossos versículos, para esses haverá um castigo humilhante. E aqueles que emigraram pela causa de Allah e depois foram mortos ou morreram naturalmente, realmente Allah lhes concederá boa provisão, e certamente Allah é o melhor provedor. Na realidade, fá-los a entrar num lugar que lhes agradará, paraíso, e certamente Allah é sábio, tolerante. Isso é o que acontecerá, e quem retaliar em proporção não superior ao mal que lhe tiver sido causado, depois novamente sofrer a agressão, Allah ajudá-lo-á. Certamente Allah absolvedor, perdoador. Isso porque Allah faz entrar a noite no dia e faz entrar o dia na noite, e porque Allah é ouvinte, observador. Isso porque Allah é que é a verdade absoluta, e que tudo que invocam além dele é a clara falsidade, e porque Allah é que é o Altíssimo, o Grande. Acaso não reparas que Allah
Allah faz descer água do céu e a terra se torna verde? Certamente Allah é subtil, informado. A Ele pertence tudo que há nos céus e tudo que há na terra. E certamente Allah é que é o rico, o louvável. Acaso não reparas que Allah pôs à vossa disposição tudo que há na terra e também os navios que navegam no mar por sua ordem e sustém o céu para não cair sobre a terra, senão com sua permissão? Certamente Allah é afetuoso, misericordioso para as pessoas. E é Ele quem vos deu vida, depois vos dará a morte, depois vos dará vida novamente. Certamente o homem é muito ingrato. Para cada nação, povo antepassado, designamos modo de adoração, pelo qual eles adoram. Portanto, ó Muhammad, que não disputem contigo neste assunto e continua a convidar-lhes para o caminho do teu Senhor. Certamente tu estás na orientação certa. E se discutirem contigo, então diz: Allah bem sabe o que fazeis. Allah julgará entre vós no dia da ressurreição acerca daquilo em que divergias. Acaso não sabes que Allah conhece tudo que há nos céus e na terra? Certamente isso está num livro, Law al-Mahfuz. Certamente isso, tal conhecimento, é fácil para Allah. E, ainda assim, os politeístas adoram além de Allah aquilo acerca do qual Ele não enviou prova alguma e acerca do qual eles próprios não têm conhecimento algum. E, para os injustos, não há socorredor algum. E, quando nossos claros versículos lhes são recitados, reconhecerás o desagrado nos rostos dos descrentes, quase atacam violentamente aqueles que lhes recitam nossos versículos. Diz: acaso podereis vos informar de algo pior que isso? Ódio que sentis? O fogo que Allah prometeu aos descrentes, e que péssimo destino. Ó gente, é apresentado um exemplo indicando a impotência dos falsos deuses. Escutai-o então. Certamente aqueles que invocais além de Allah jamais sequer poderão criar uma mosca, ainda que para isso se juntem todos, e se a mosca lhes arrancar algo, não o poderão recuperar dela. Ambos são fracos, o que procura, adorador de falsos deuses, e o procurado, falsos deuses. Não valorizam a Allah com o seu devido valor. Certamente Allah é forte, poderoso. Allah escolhe mensageiros entre os anjos e entre as pessoas. Certamente Allah é ouvinte, observador. Allah conhece o que há à frente deles e o que há atrás deles, e para Allah são retornados todos os assuntos para decisão. Ó crentes, curvai-vos e prostrai-vos para Allah e adorai vosso Senhor e fazei o bem, para que vós possais prosperar. E esforçai-vos arduamente por Allah, com o devido esforço por Ele. Ele selecionou-vos e não vos impôs dificuldade alguma na religião. É a mesma religião de vosso pai Ibrahim. Ele, Allah, denominou-vos muçulmanos antes escrituras anteriores e neste Alcorão, para que o mensageiro Muhammad seja testemunha para vós e vós sejais testemunhas para a humanidade. Então, sede constantes no Salah, dai o Zakah e agarrai-vos firmemente a Allah. Ele é vosso protetor. Que excelente protetor e que excelente socorredor.